Boa tarde, meninos e meninas do 7º ano da tarde, especificamente. Hoje, na nossa aula de filosofia, a gente vai concluir o assunto sobre a escola cristã, a escolástica, e entender quem foram os sofistas, olha a palavra, sofistas, dentro dessa escola cristã. O que a gente tem que analisar, que vimos anteriormente. A escolástica, que é a escola cristã, estava relacionado com o modo dos filósofos se comportarem, com o modo como os filósofos colocavam seus pensamentos para a sociedade. Então, eles perceberam que precisava ter, sim, uma universidade, uma escola, para aquelas pessoas que queriam ter aquele conhecimento, terem um local apropriado, propício para esse estudo. E esse estudo não ser um estudo apenas só de fala. Ler livros, debater com os outros, entender o posicionamento dos outros, compreender por que filósofos antigos se baseavam em alguns elementos da natureza, outros se baseavam na questão da compreensão de vivência. Então, a escola cristã, a escolástica, era esse o objetivo dela. Fundar uma universidade, onde ia ser um espaço para surgirem novos filósofos, novos pensadores, aprimorarem seu conhecimento e dali propagar a filosofia, inicialmente continente europeu e depois para os outros territórios que iriam ser explorados, colonizados, se tornar colônia ou propriamente independente. Então, essa questão filosófica vem desde aquele tempo. E aí, quem foram os sofistas dentro dessa questão da escola cristã? Sofistas, eles não eram filósofos. Não eram filósofos. Então, tinha aí, vamos dizer assim, um conflito de informações. Por quê? Os filósofos, eles tinham estudo, muita leitura, analisavam as situações, analisavam os elementos para entender o comportamento do ser humano diante dessas situações. Já os sofistas, não. Eles sabiam se comportar, eles sabiam falar dentro de um determinado assunto, utilizavam as palavras certas, eles tinham uma boa estrutura, eles sabiam o momento de sempre se posicionar. Então, eles foram considerados pela elite, principalmente de povos antigos como o povo da Grécia, para ensinar os herdeiros a ter voz, a ter firmeza, a saber ser líder, a saber dar uma ordem, sem precisar de um posicionamento filosófico, apenas ele observando o que tem ali ao seu redor. Então, mais uma vez, escolástica, escola dos filósofos, e os sofistas eram pessoas que tinham habilidades, dons, oratória, sabiam se posicionar e que eles eram contratados pelos líderes, pela monarquia, pelos reis, para ensinar os seus herdeiros, porque os cargos eram hereditários, para ensinar eles a saber dominar o seu povo no momento que ele assumisse o reino, assumisse um trono. Então, basicamente, os sofistas, a gente pode dizer que eram professores. Eles não estavam ali para ensinar você a se posicionar, ensinar você a convencer o outro do que você está falando. Vou dar alguns exemplos. Sem citar nomes de ninguém, mas muitos vão conseguir associar. Mas não vamos citar nomes de ninguém, certo? Mas vamos lá. Existem algumas salas na escola que eu entro depois do intervalo e assim que eu abro a porta tem aluno que faz assim para mim, não fui eu. Todas as vezes ele faz isso. Não fui eu. No começo eu me questionava. Será que esse menino aprontou alguma coisa? Será que a Cristina vai já aparecer aqui? Será que ele vai ser chamado? Aí eu perguntava, o que foi que tu fez? Aí ele, não fiz nada, eu não sei de nada.
Então ficava o quê? Um ponto de interrogação na minha cabeça. Mas olha qual era o meu primeiro pensamento. O que foi que ele fez? Então ele já, de uma certa forma, acabava se acusando de algo, não era? Porque quando a pessoa chega para você e diz assim, ó, eu não fiz nada, eu não sei de nada, a pessoa automaticamente já está querendo dizer que ela sabe de alguma coisa. Porque do nada, sem você perguntar, a pessoa já diz isso, algo tem. A gente começa a pensar. E aí vamos a outras situações. Vamos lá. Cheguei na sala de vocês, sem citar nomes. Aconteceu algum problema durante o intervalo. Aí eu chego na sala, tem um aluno triste no canto, tem um outro com raiva no outro, tem o outro resmungando no outro. Para quem não sabe, resmungando é reclamando, tá? No outro. Tem o outro de cabeça baixa no outro canto. Aí eu olho para vocês e penso assim, aconteceu alguma coisa. Chamo a atenção de todos e pergunto, o que foi que aconteceu? Querem falar alguma coisa? Aí todos, não quero. Posso encerrar ali? Posso. Mas aí olha o que os sofistas colocam para a gente. Você saber encontrar as palavras certas para puxar a situação e tentar resolver. Aí o que é que eu falo para vocês, muitas vezes? Vão ficar desse jeito? Se for para ficar assim, então é melhor falar. Bora. Começa a falar logo o que aconteceu. Aí vai um falando, vai o outro falando, vão colocando a situação. E aí, nesse momento das situações, mais uma vez, sem citar nome de ninguém. Nesse momento das situações, um aluno pega e fala assim, ó. Ah, mas não foi eu, foi fulano, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Olha a forma como tá falando. Ninguém acredita em mim, ninguém me escuta. Olha a forma. Do outro lado, tem a outra pessoa. Tia, não fui eu. Eu não fiz isso. Eu queria que todos acreditassem no que eu estou falando. É diferente o que um falou e o que o outro falou? E aí? É diferente ou não? Sim, por causa que cada um contou a sua versão da Na história. realidade, Laline, o que tornou diferente foi só a forma deles falarem. Porque se você prestar atenção, foi basicamente as mesmas palavras. Olha o primeiro, que foi que ele falou. Não fui eu, ninguém me escuta, ninguém acredita em mim, então eu não quero nem saber. Aí vai o outro. Tia, não fui eu. Por que que ninguém me escuta? Eu tô dizendo que não fui eu e não fui eu que fiz. E aí ninguém quer saber. É diferente, não é? A É, tonalidade, ó, a tonalidade. Então, os sofistas ensinavam exatamente isso. As pessoas saberem falar. Porque elas tinham que ter o dom de convencer o outro que elas estavam falando a verdade. Como era que um rei iria dominar uma sociedade, ia dominar um império se ele fosse medroso? É difícil, não é, de pensar? Um rei medroso? É difícil. Mas se esse rei ele fosse medroso, mas ele aprendeu a enganar o seu povo com suas palavras. E aí? Ele é medroso dentro do seu quarto, dentro do seu castelo. Mas quando ele vai para as ruas, quando ele vai falar com o povo, ele tem que perder esse medo. Muitas vezes é tímido, então é exatamente isso. E aí esses sofistas colocam esse posicionamento na sociedade. Fazer você aprender a questionar, aprender a debater, aprender a colocar um assunto que muitas vezes não precisa de um conhecimento filosófico. Basta você observar o que está acontecendo ao redor e utilizar as palavras certas para aquela situação. Deu para compreender? Deu para entender? E aí? Sim ou não? tia. Sim, tia. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Tia, então quer dizer
que para você ser um surfista, você tem que aprender a debater para controlar as situações? Sim, sim. Vamos lá, para compreender, para vocês também, quem está com dúvida e não quer perguntar. Vamos lá. Em história e em geografia, a gente estudou o assunto, não estudou? Não estudou o assunto? O que foi que a gente viu em história? Formação territorial do Brasil. Na última aula, a gente viu o quê? Governo geral e as câmaras municipais. Não foi isso? Yeah. Aí vamos Sim. supor que eu disse assim, ó. Vocês têm agora 5 minutos para fazer a leitura do que vocês anotaram e depois vocês vão ter que me convencer. Eu vou ser o rei de Portugal e vocês vão ter que me convencer que vocês vão ter que ser os próximos governadores gerais do Brasil. Vocês iam ler a posição de Tomé de Souza, vocês iam ler a posição de Duarte da Costa, vocês iam ler a posição de Mendes Sá. Vocês iam ser um novo governador, iam ser o 4º governador geral. E aí vocês iam ter que procurar ideias, iam procurar soluções, propostas para convencer o rei de Portugal a nomear vocês governo geral. Vocês precisavam ter conhecimento do Brasil, saber como era o Brasil? Sim. Não precisava, não. Não. Na realidade, vocês não precisavam. Bastava vocês terem um dom de conhecer. Vamos supor que sou eu, uma das pessoas que vai... Tia, no caso, Oi. você precisa ter o dom de apresentar propostas e opiniões? Sim, para convencer o outro de que você está certo. Resumindo, os nossos políticos no debate, eles não têm que convencer a população a votar neles? Não é isso? E aí? Gente, oi. Sim, tia, com propostas. Com propostas, promessas. exatamente. Aquele debate é exatamente para ele apresentar suas propostas, para o povo saber o que é que ele pretende fazer. E aí o povo vai decidir se vota nele ou não. Ali ele está convencendo. Ali ele está colocando em prática, sabe o quê? As posições dos sofistas, com boas palavras, com a boa postura, sem precisar falar um palavrão, sem precisar gritar, sem precisar alterar a voz. Ele está ali, ó, mostrando para o povo que ele tem sim capacidade de ser um bom líder. Então, os sofistas, essa era a função deles, ensinar as pessoas a aprenderem a dialogar, aprenderem a conversar. Já os filósofos, qual era a posição deles? Ensinar as pessoas a entender o porquê da existência delas. Por que que estamos aqui? Por que que o nosso corpo é uma matéria? Por que que os elementos da natureza fazem parte do nosso desenvolvimento? Então, os filósofos, eles iam para um lado. Os sofistas iam para o outro. Os sofistas, eles não estudavam essas questões que os filósofos estudavam. Eles não colocavam isso para a sociedade. Não, eles eram contratados para ensinar pessoas a saberem se expressar. E não era qualquer pessoa, não. Era só da elite, era só da monarquia. Só aqueles que tinham dinheiro e que tinham poder. Compreendidos? Sim. Sim? Sim. Sim. O que pode ajudar num bom debate? Leituras. Então, você lê qualquer tipo de livro. Qualquer um. Você vai conhecer novas palavras. Então, vão ficar sempre, ó, armazenadas aqui. Ler um jornal, assistir jornal, ter informações. Isso lhe ajuda a saber gesticular, a ter palavras bonitas, a saber sobre alguns assuntos que você pode acrescentar mais informações. Mas onde você pode utilizar esse papel dos sofistas? Não precisa ser nenhuma profissão definida, não. A política, o político foi o exemplo que eu dei. Mas em qualquer circunstância, você conversando com seus amigos, você pode colocar esse posicionamento, você pode colocar uma ideia sofista. Quando a gente diz assim, ó, olha aí, para você ver que não é só questão de profissão, até mesmo na escola ou no grupo de amigos. Quando a gente diz assim, ó, vai ter uma gincana no colégio, formem
Formem o seu time. Pode ser com qualquer turma. Formem o seu grupo. Vocês vão escolher primeiro pessoas que vocês se identificam. Segundo, pessoas que vocês sabem que vão realizar o trabalho, as atividades sem brincadeira. Terceira, pessoas que vocês sabem que, se for preciso, eles vão falar, eles vão tomar frente, vão se posicionar, que a gente chama de líderes. Então, não é só em uma profissão, mas se a gente fosse definir numa profissão que era bem utilizada, poderia ser professor, que além do conhecimento como um filósofo, né, que aí tem um conhecimento das matérias que ele está lecionando, em determinados assuntos de conflitos entre vocês, quando o professor vai intervir, ele está sendo um sofista. Quando o professor dá alguma dica para vocês, olhe, preste atenção, não use essas palavras, não fale assim com o outro, não envie cartinhas demais para pessoas, porque às vezes as pessoas começam a olhar para você de forma diferente. Olhe o respeito com o outro, sente direito. Tudo isso são posições sofistas. Está lhe ensinando no dia a dia. Já a posição filosófica é quando o professor está passando conhecimento para vocês, explicando o conteúdo. Certo? Compreendeu? Certo. Compreendeu, Sim. Richardson? Vou colocar aqui Sim, para tia, vocês, sim. ó. Vou colocar aqui o class. Cadê o class? Cadê o class? Aqui. Não. Aqui é do turno da manhã, porque eu ainda vou colocar a página de vocês. Mas só para vocês entenderem o que é o trabalho, tá? Aqui é da manhã, mas eu vou já postar na pasta de vocês. Tem assim, ó. Deixa eu só subir mais um pouco. Gente. Tá o trabalho? Sim. Pronto. Lá no Class vai estar tudo isso aqui para vocês, tá? Vai ter o link do vídeo. Aí tem trabalho proposto no Class, tudo bem bonitinho lá. Trabalho avaliativo valendo 10 pontos, folha de papel ofício, aí pode ser a folha de papel massa também, que eu vou liberar. Tem que ter capa, pode anexar imagens, aí as imagens pode ser desenhada ou impressa, ou recortada de algum lugar. Responder as seguintes questões abaixo. Primeira questão, que são esses pontos que tem, ó. Primeiro, analise os fatos mais importantes da sua vida. Da sua vida, é a sua. Os fatos mais importantes. O que foi para você mais importante da sua vida? Aí você vai anotar. Não precisa expor muita coisa, tá? Pode ser em poucas linhas. Segunda pergunta. Qual foi a cena de maior impacto do filme? O que foi do filme que chamou a sua atenção? Qual foi a cena que chamou a sua atenção? Por que ela foi marcante? Terceira, que mensagem o filme transmitiu para você? O que você entendeu do filme? Quarta, que ação solidária é tratada no filme? O que é uma ação solidária? Ajudar o outro. Qual é essa ação que está sendo tratada no filme? Quinta, que fato mais lhe tocou? Cuidado para não confundir, que tem uma pergunta que diz assim, ó, qual foi a cena de maior impacto? Essa é uma coisa. E a outra é que fato mais lhe tocou? O que é o lhe tocar? Por exemplo, vou pegar o meu posicionamento, tá? Existe uma cena do filme que é a cena que eu choro. Então, para mim, foi o fato que me tocou. Mas, para mim, não é a cena de maior impacto. Ali é a cena que eu me sensibilizei, que eu me emocionei. Mas existe uma outra cena que eu acho ela mais importante. O que ela está mostrando. Deu para entender? Sim. Sim. Como podemos valorizar, olha aí a posição dos sofistas, como podemos valorizar como somos e, ao mesmo tempo, a nossa herança familiar, porque a nossa herança familiar, olha só,
A nossa herança familiar é como se fossem os filósofos. A escola cristã, como se fosse a escolástica. Porque as nossas famílias, elas passam conhecimento para a gente. Elas dizem o quê? Na época que eu estudava, eu me comportava assim, assim, assim. Na época que eu tinha sua idade, eu agia dessa forma. A sua avó me falava essas coisas. Então, ela está passando uma questão filosófica. Aí é a escolástica. Então, a herança familiar é a filosófica. E a Tia, pergunta é: como você pode valorizar quem você é, você como sofista, a sua opinião, o seu posicionamento, e ao mesmo tempo valorizar a questão filosófica da sua família, a questão que a sua família passa para você, a herança? Você vai me dizer como é que você respeita essa questão deles e como é que você age diante delas. Deu para entender? Ou ficaram com alguma dúvida? Deu pra entender? Deu para entender? e a última questão. Ele quer que a Sim. gente explique as nossas diferenças sobre a gente ter vindo da mesma família, sendo que tem uma semelhança entre isso. Que tem posições diferentes, opiniões diferentes. É isso, Ah, sim, sim. certo? Quantidade de linhas, né? Não vou definir quantidade de linhas, vai depender da sua resposta. Mas que, se você for fazer em 3, 4 linhas, que a sua resposta tenha sentido. Porque não é só fazer o trabalho. Eu não vou dar 10 só porque você me entregou o trabalho pronto, não. Eu vou ler tudo que você escreveu e com base no que você escreveu, eu vou avaliar para saber se você assistiu o filme, para saber se você compreendeu o nosso assunto, para saber se você tem uma opinião sobre o posicionamento dos filósofos da escola cristã e sobre os sofistas, que são as pessoas que não têm esse conhecimento filosófico, mas que eles ensinam a gente a saber lidar no dia a dia com o outro. Quando é para entregar? Na última semana de junho, do dia 28 ao dia 1º. Quem está no presencial, entrega Tia, na Quem está no presencial, entrega na sala de aula. Quem está no online, entrega junto com o TD de filosofia, ó, grampeado, junto, entrega a Cristina. Então, quem está no presencial, entrega na sala. Quem está no online, entrega na escola. Certo? Da semana do dia 28 ao dia 1º. Passou desse prazo, aí o seu trabalho não vai mais ser considerado. Primeiro, porque vocês vão entrar em férias. Segundo, porque quando retornar das férias, a gente já vai estar em um outro bimestre, a gente já vai estar no terceiro. Estamos encerrando o segundo bimestre. Oi, pergunte. tia, Oi. não é uma pergunta muito importante, não, mas, tipo assim, por pura curiosidade não, por pura coincidência, tia, dia 28 é o dia do meu aniversário, tia. Pronto, você leva esse presente para mim, o seu trabalho. Aí a senhora me dá um 10, né, tia, de volta, um presente. Exatamente. Se estiver tudo certo, você vai ter um 10. Aí eu lhe dou o seu presente de volta, um 10, tá bom? Pois a gente vai encerrar nossa aula de filosofia por aqui. Quem estiver no presencial e tiver dúvida, pode perguntar lá na escola. E quem estiver no online, pergunta no Class. Bom final de semana a todos. Tchau!